Evangelho, solenidade da Natividade de São João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade da Natividade de São João Batista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a grande solenidade do nascimento de São João Batista. São 3 os nascimentos celebrados com grande festa pela Igreja ao longo dos séculos. Nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de Natal, a Beatíssima Virgem Maria, no dia 8 de setembro, e o nascimento de São João Batista, no dia 24 de junho. Santo Agostinho, já no 3º século, faz uma consideração muito bonita sobre os solstícios. E ele diz: São João Batista, esse ano, o solstício ele sempre varia, discretamente, de dias. Então esse ano ocorre no 22, mas o dia, que é o dia que marca, essa passagem, é o dia 24. Então no dia 24 de junho em diante, os dias começam a diminuir. O volume de sol nos dias começa a diminuir. E do dia 24 de dezembro em diante, o volume de sol começa a aumentar ao longo dos dias. E aí Santo Agostinho vai usar essa imagem que daqui a pouquinho nós vamos ouvir na leitura, que ela é tão delicada. Ele diz: bom, São João Batista nos ensinou dizendo: é preciso que eu diminua para que ele cresça. E a data do nascimento de um, a data do nascimento do outro, marca exatamente essas 2 grandes passagens da natureza. Um nasce no dia em que quando os dias começam a encurtar, o outro nasce quando os dias começam a se alongar, a luz do dia começa a se alongar. Então ele vai dizer: a natureza nos ajuda a mergulhar no mistério de Deus. Que bonito, meus irmãos, esse sinal que Santo Agostinho observa já no 3º século. Bom, o nascimento de João Batista já é acompanhado por um milagre. Ele é o sinal, ou melhor dizendo, ele nasceu para curar a incredulidade de seu pai. A inteira vida de São João Batista será anunciando a vinda do Messias. João Batista é considerado o último dos profetas, a porta que fecha o Antigo Testamento para a chegada do Novo Testamento. Ele é o precursor, ele é aquele que veio anunciar a vinda do Cordeiro de Deus. Ele é o novo Elias que virá antes da vinda do Messias, para chamar o povo no caminho de conversão. Chamar novamente os homens para junto de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Dessa forma, Jesus começa a sua pregação messiânica, dando prosseguimento à pregação de João.
João chamava os homens à conversão até as águas do batismo, onde selavam por esse rito de purificação, no Rio Jordão, um compromisso de mudança de vida, de abraçar definitivamente a vida proposta por Deus, abraçar o ensinamento da lei e dos profetas em preparação à chegada do Messias. São João Batista, o amigo do Senhor, aquele que prepara a sua esposa e se alegra quando o esposo chega para recebê-la, assim ele se apresentará ao longo da sua vida. É aquele que toma consigo, por mandato divino, é claro, o cuidado do inteiro povo de Deus. O que significa dizer que São João Batista no céu intercede continuamente pela conversão de todos os homens, mas especialmente para que aqueles que ainda não receberam o batismo possam encontrar Cristo e viver Cristo no batismo. E ao mesmo tempo, aqueles que já foram batizados, para que possam perseverar no dom que receberam. Por isso, ao longo dos séculos, São João Batista sempre foi muito estimado, venerado e tomado como patrono de diversas dioceses e igrejas pelo mundo afora, especialmente nas áreas de missão. Então não é sem razão que nós temos muitas igrejas e dioceses consagradas no Brasil a São João Batista. Hoje é um dia especial de, pela intercessão de São João Batista, renovarmos a alegria do nosso batismo e a graça de termos conhecido a fé cristã. Mas também é um dia especial para pregarmos pela perseverança dos batizados, e essa oração urge em nossos tempos. Como é importante que o nosso coração zele com muita disposição interior em favor da conversão, em favor da perseverança dos batizados. Muitos são aqueles cristãos que recebem o batismo, mas ao longo do tempo abandonam a vivência da fé. Hoje no Evangelho nós vimos que o inteiro povo, ou seja, a inteira comunidade da cidade, ela se pergunta, vendo os sinais em torno de João Batista, o que será esse menino? E podemos dizer que João, já tão pequenino, para aquela pequena comunidade, se torna um sinal providente de Deus, chamando-os a pensar de novo as maravilhas do Senhor. Mas em que sentido, Padre Fábio? O nome João, que vem de Yohanan, significa Deus é misericordioso, é o ponto-chave. Porque a vida inteira de João Batista será um anúncio da misericórdia. Deus é misericordioso porque recebe aqueles que se afastaram da fé. Deus é misericordioso porque vai ao encontro daqueles que se perderam. Deus é misericordioso porque permanece fiel ao seu povo e na infidelidade do povo está sempre disposto a perdoar. Deus é misericordioso porque manda os seus operários, os seus profetas, para chamarem o povo de volta à vida. Deus é misericordioso porque jamais se esqueceu de nós. Deus é misericordioso porque Ele concedeu que pudéssemos receber uma punição para aprendermos o caminho da vida. Aí, mas Deus pune? Bom, para alguém que tem a própria vontade e o próprio querer vindo em primeiro lugar na sua vida, qualquer outro querer que se imponha mais forte do que o seu, para ele, objetivamente, será uma punição. Isso é bem claro, né? Porque estará privado de fazer aquilo que quer. Como a vontade de Deus é soberana, nós podemos ter a nossa própria vontade e tentar impô-la a ferro e fogo sobre todos e todos e sobre a nossa própria vida,
mas é a vontade soberana de Deus que no final vai triunfar. E cada vez que a nossa própria vontade nos leva num caminho de morte, Deus se levanta para cumprir a sua vontade, que é nos conduzir no caminho da vida. E isso, para muitos, pode ser visto como uma dura punição. Então, sim, Deus corrige. Deus não permite que as coisas aconteçam muitas vezes do jeito que a gente quer, contrariando frontalmente a nossa vontade, deixando a gente com um bicão enorme, né? E de má vontade. Mas depois, aos poucos, com a sua amabilidade, o seu coração materno, Deus tem um coração materno, Ele vai nos trazendo de volta para junto de si e vai nos ajudando a abraçar o que Ele nos propõe, porque nada nessa vida será melhor para nós do que a vontade do nosso Deus. Mas nem sempre compreendemos isso. Deus, porém, jamais disporia por nós o que não fosse o melhor para nós. Então Ele sempre vai nos orientar na sua vontade. Muitas vezes impedindo que a gente dê reta a nossa própria vontade, não porque nos tira a liberdade, mas porque nos orienta naquilo que é melhor. Então, se aquele caminho que a minha vontade escolheu não me leva no horizonte de vida, Ele há de defender a minha vida. Por quê? Porque a igreja no mundo inteiro reza por mim, intercede por mim. Deus não quer ver a morte do pecador, mas que se converta e que viva. Deus é misericordioso, é bom. No momento em que Zacarias duvidou daquilo que o arcanjo Gabriel lhe disse, como sinal, ele ficou sem falar. Deus tirou-lhe a voz. O sacerdote mudo, mas o sacerdote não deve levantar a sua voz aos céus em nome do povo. O sacerdote mudo. Esse sinal, que nós poderíamos dizer uma grande punição, né, é, em primeiro lugar, para Zacarias, um grande chamado. Um coração sacerdotal morto na fé é um coração mudo, porque não fala mais a Deus a respeito do seu povo. Não anuncia mais a Deus a súplica do seu povo. Não intercede mais a Deus pelo seu povo, porque acredita que, exatamente tendo morrido a fé, começa a acreditar que a sua vida sacerdotal se encerra nos afazeres daqui, nos afazeres desse tempo, nas coisas que são do cotidiano prático da vida, quando na verdade o Senhor nos deu um coração e nos ungiu para que nós possamos entregar a nossa vida por amor a esse povo, mas não entregaremos a nossa vida se ela não estiver nas mãos do Senhor. Por isso a relação com o Senhor e a intimidade de fé com Ele vem em primeiríssimo lugar, e nenhuma oferta será agradável a Deus se ela não parte das mãos de Deus e para as mãos dele não retorna. Porque é Ele que nos chamou à vida, é Ele que nos conduziu o dom do sacerdócio, é Ele que nos entregou o povo que devemos guardar, confiou as almas que nos foram entregues, é Ele mesmo que nos revestiu das mínimas graças para que pudéssemos receber as graças maiores que serão colocadas em prol da santificação desse povo. É Ele que nos sustenta no nosso caminho, é Ele que recebe a nossa oferta, e é Ele que nos permite participar da sua alegria. Pois esses filhos a Ele pertencem e o seu amor é muito maior do que o meu amor. Então, sem essa verdade de fé clara e vivida, é difícil que a gente consiga viver, por exemplo, a identidade sacerdotal. Quando o Senhor faz Zacarias ficar mudo, dá a ele a experiência. Como assim, Padre Fábio? Não basta só a advertência. Hoje eu poderia ter dado um carão nele, né? Oh, rapaz, olha o que você está fazendo, como é que você me apronta uma dessa? Tome jeito, sim direito, tome vergonha. Poderia ter dado uma bronca nele assim, né?
Deus não funciona desse jeito. Mas em que sentido, Padre Fábio? O Evangelho é uma realidade viva. A fé é uma realidade impregnante. Ela percorre toda a nossa experiência. O anjo fez a demonstração a Zacarias, mas também impôs a ele uma condição que o levaria a percorrer a verdade daquela admoestação, daquela advertência em todos os âmbitos da sua vida. Então a mudez foi a condição que o Senhor lhe deu de privação, na qual ele iria viver agora o reconhecimento daquela verdade que já estava instaurada nele, a ausência da fé. Para que através dessa experiência da mudez, ele pudesse recuperar o vigor da fé. Então, o arcanjo entrega a ele uma experiência de dor sobre a qual ele vai refletir e ele vai construir a retomada desse caminho de fé. Uma condição de salvação foi entregue a ele através daquilo que nós poderemos chamar de punição. Obviamente, se o Senhor levou ele a essa condição, foi para tirá-lo de uma condição pior. E aí começa o paradoxo da punição. É muito ruim ficar mudo. Puxa vida, Deus foi malvado. Pé! Luz vermelha acesa. Errou. Não. Muito pior é viver sem fé, meu amigo. Ter ficado mudo não é nada perto a ser um sacerdote sem fé. Não é nada, nada. A desgraça maior era aquela, era invisível. Estava até esse momento insensível na sua vida. Agora o Senhor consentiu que viesse um outro sofrimento em sua vida que lhe fizesse acordar para a experiência daquele sofrimento que era muito maior, para que ele não se esconda mais, nem passe desapercebido aos seus olhos. Se o Senhor concedeu que esse sofrimento menor acontecesse, que é a mudez, foi para te salvar de uma realidade maior. Deus é bom, não é mau. Está percebendo? É importante que isso fique claro, porque é dessa forma que Deus age na nossa vida. Para quem se sentia confortável sem fé, ficar mudo é muito mais desconfortável, né? Para quem acreditava muito na própria voz e no próprio afazer e se preocupava pouco, né, com a intimidade com Deus, ficar sem a voz é perder muita mobilidade do seu agir. E isso, cada vez que ele sentisse a necessidade da voz e cada vez que ele vivesse uma experiência em que ficasse exposta essa verdade da mudez, ele faria memória do porquê disso. E iria desejar mais do que a voz outra vez, desejar a fé. Como isso é importante. O anjo anuncia que haveria um momento em que seria curado ele. E o momento foi no momento em que seu filho nasceu. João é seu nome. Não tinha outra afirmação a ser feita por Zacarias. João é seu nome. Sim, Deus é misericordioso. Ele veio ao meu encontro e me salvou da morte, da minha falta de fé. Ele me salvou dessa morte terrível, silenciosa, que me estava destruindo interiormente. Deus é misericordioso. Ele ouviu a voz da a minha voz. Ele ouviu a minha oração e veio o meu socorro. E me deu mais do que eu esperava. Eu pedi um filho e o Senhor me restituiu a fé. Já refletiram sobre isso? Zacarias tinha pedido um filho. E Deus não apenas lhe deu um filho, mas lhe restituiu a fé. O fez viver novamente. Se o filho é a certeza da posteridade, a fé é a certeza da eternidade, meu irmão. O Senhor não alonga, não nos concede uma posteridade se não for para entrarmos na vida eterna. Tudo que o Senhor nos concede é para que nós possamos ter a eternidade. Essa vida vale para conquistar
a alegria de participar com Deus na eternidade. Por isso o Senhor é misericordioso e é bom. E olha, o que foi São João Batista para todos nós, vocês estão percebendo a importância dessa solenidade da Natividade de João Batista? Aquele que dirá, eis o Cordeiro de Deus. João cresce no silêncio, no escondimento do deserto. Porém, o texto bíblico fala para a gente com muita clareza e não deixa espaços para dúvida alguma que ele vivia nos lugares desertos até o dia em que apresentou-se publicamente a Israel. E o menino crescia nesses lugares desertos, ou seja, no lugar do recolhimento e da batalha. O deserto é o lugar da batalha, é o lugar do confronto. Aquele que veio da vida do seu pai, que estava em batalha, para retomar a vida de Deus, para morrer para si e voltar a viver para Deus através da fé. Esse menino que nasce na vida do seu pai nesse momento, que entra na vida do seu pai nesse momento, viveu a sua vida inteira assim. Que eu diminua, que eu morra, para que cresça Cristo. São Paulo vai inclusive dizer isso. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Eis aqui uma coisa importante. Nós nos preocupamos em crescer em estabilidade, patrimônio, família, né? Todos ambicionam ver a família crescer com netos, bisnetos, crescer com saúde, com boas condições sociais, mas crescer em espírito, fortalecer em espírito. Zacarias poderia estar muito feliz, porque a sua família cresceu com a posteridade de João. Mas aquilo que São João vive, cresce em idade e se fortalece em espírito, foi o que Deus realizou na história dessa família. Não apenas deu a graça de crescer, com o nascimento de um filho, mas de fortalecer-se no espírito, pois se tornou uma família plena do Espírito Santo. Não nos esqueçamos do dia em que a Virgem Maria foi visitar a casa de Zacarias e de Isabel. João Batista ficou cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Então vejam, meus irmãos, durante o tempo da batalha em que Zacarias estava vivendo aquela passagem que o padre referia ainda há pouco, a Virgem Maria ainda passou junto deles e trouxe a plenitude do Espírito Santo. Olha como Deus é bom. Tenha isso guardado no seu coração, para poder abraçarmos a vida eterna que o Senhor nos oferece, para podermos crescer na fé. A Virgem Maria nos visitará. Deseja essa visita da Virgem Maria, porque ela trará por ti a força do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a fim de que nessa batalha você se torne um homem, uma mulher, uma família plena do Espírito Santo. E desse modo, hoje no Evangelho, nós vemos a história de São João Batista e compreendemos um pouco mais a beleza dessa santa solenidade. Eu queria trazer para vocês agora as palavras de Santo Agostinho, que eu fiz referência ainda há pouco. Santo Agostinho vai escrever assim: o maior dos homens foi enviado para dar testemunho daquele que é mais que um homem. Com efeito, quando aquele que é o maior dentre os nascidos de mulher diz: eu não sou o Messias, e se humilha face a Jesus Cristo, temos de entender que Cristo Jesus não é apenas um homem. Sim, todos nós participamos da sua plenitude, recebendo graça sobre graça. O que quer dizer todos nós? Quer dizer os patriarcas, os profetas, os santos apóstolos, aqueles que precederam a encarnação, ou que foram enviados depois, pelo próprio Verbo encarnado, a todos os povos. Todos nós, todos, participamos da sua plenitude. Nós somos recipientes e Ele, o Senhor, é a fonte. Portanto, João é homem, Cristo
é o Filho de Deus. É preciso que o homem se humilhe para que Deus seja exaltado. É preciso que nós possamos nos abaixar para que ele cresça. Foi para ensinar o homem a humilhar-se, a reconhecer a sua condição diante de Deus, que João nasceu no dia a partir do qual os dias começam a diminuir em luz. Para nos mostrar que Deus deve ser exaltado, Jesus Cristo nasceu no dia em que os dias começam a crescer em luz. Há aqui um ensinamento profundo e misterioso que a própria natureza o acolhe e nos apresenta. Nós celebramos a natividade de João Batista como celebramos a de Cristo, porque essa natividade está cheia de mistério da vida divina. Mas de que mistério? Do mistério da nossa grandeza. Diminuamos-nos em nós próprios para podermos crescer em Deus, pois Deus escolheu habitar em nós, assim como a fonte está em um recipiente. Pode o recipiente conter o inteiro volume de uma fonte? A gente poderia fazer essa pergunta agora, né? Porque Santo Agostinho usa essa imagem. Imagina, nós somos o recipiente e Deus é a fonte. A fonte está inteira ali dentro. Isso é um mistério. Né? Isso é um mistério. Como é que a vida de Deus pode habitar no coração do homem? E é mesmo assim. João veio nos anunciar essa verdade. O Senhor está vindo para habitar no meio de nós, mas para habitar em nós. Jesus nos ensina que todo aquele que acolher a sua palavra, ele virá fazer morada. Ele, o Pai e o Espírito virão fazer morada em nós. Nós nos unimos pelo batismo de uma forma inseparável a Cristo. Daquele momento, por toda a eternidade, estaremos unidos, vinculados a Cristo. E quando rezamos em seu nome, o Senhor está conosco, estamos unidos intimamente a Ele. Ou seja, um pequenino recipiente que contém a totalidade da fonte. É realmente um mistério. Não é sem razão que o Senhor vai dizer à samaritana que todo aquele que o recebe se torna fonte de água viva. Impressionante, né? Humilhemo-nos na nossa pequenez para sermos exaltados na sua grandeza. Humilhemo-nos em nossa pequenez para que o Senhor nos exalte com a sua presença em nossa vida. Então, com essas palavras de Santo Agostinho, nós completamos a nossa meditação de hoje. Para aqueles que quiserem, a Liturgia das Horas hoje traz um outro texto de Santo Agostinho muito bonito, que vai falar das imagens entre a voz e a palavra, sobre aquele que era mudo e que agora recebe o dom da proclamação. Então, são todas as imagens envolvendo Zacarias, envolvendo João Batista e Nosso Senhor, envolvendo a Virgem Maria e Santa Isabel. É uma homilia muito bonita de Santo Agostinho, em que ele vai colocar todos os personagens do nascimento de João Batista e a imagem da Santa Mãe de Deus e de Nosso Senhor juntos, para levarmos-nos a compreender com maior clareza o que o Senhor faz por nós, como Ele é bom e misericordioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista, pela intercessão de Santa Isabel, São Zacarias e pela poderosíssima intercessão da Beata Virgem Maria, nossa Mãe e Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João Batista, rogai por nós e por todos os batizados do mundo inteiro. Amém.